Corinthians está suspenso, deve jogar o Murilo, o menino na zaga. Além disso, a expectativa é que o Luxemburgo faça algumas mudanças nessa equipe, pensando no jogo contra o Independiente Del Valle, o Caetano, perdão, meu editor-chefe me corrige aqui que eu troquei os meninos zagueiros dos times. É o Caetano que deve jogar na vaga do Gil, que está suspenso. Ô Mauro, eu tô pensando aqui, vai poupar. Vai ser difícil manter tanto a intensidade pelo jogo que era, como o modelo de jogo, porque ele ainda é recém-criado. Não, e agora não tem zagueiros, né? O Gil tá fora, não tô mais esperando 3 zagueiros, estão faltando zagueiros lá, né? Um tá meio machucado, que eu não sei se vai poder voltar, que é o Murilo. O Gil tá suspenso para esse jogo. O Murilo deu uma tranquilizada. Mas ele não vai jogar com 3 zagueiros aí, até eu acho que por causa de ausências, entendeu? É um menino junto com o Bruno Mendes. Fagner. O Fagner de um lado e acho que o Fábio do outro, para dar uma descansada no Bidu. Se bem que o Bidu acho que não está querendo descansar não, porque ele está voando, hein? Falaram tão mal quando ele chegou. Acho que é o Renato que tem que dar uma poupada, ver se o Maicon ali. Aí pensar se... Eu acho que deveria levar o Yuri, botar 95 minutos para ele jogar, porque põe os acréscimos, deixa ele lá para ver se ele faz um gol, você entendeu? Para tirar uma... Tira a zica? Não, assim, não, ele se esforçou muito no jogo, mas ele está... O Roger seria natural, né? Você saiu machucado, mas sem o Roger no time... E eu não tenho dúvida, à tarde, quando eu tentei dar uma machucada, ainda não havia uma definição se seria ou não um time com muitos poupados. Mas depois vi notícias, sim, que a tendência é essa e eu acho que deveria ser. Acho que me agrada a ideia de poupar, se pensa que o que vem pela frente é o fundamental agora. Aí vai lá e não ganha do América, puxa, aí já acaba o clima. Não acaba não, é diferente. Você é brasileiro, é legal. Se for lá, emendar mais uma vitória, é sensacional, o ambiente de confiança permanece. Mas dá para ir com o time, com alguns poupados, ou usar uma estratégia à la Abel Ferreira também. Põe no primeiro tempo, depois, segundo tempo, começa a tirar os caras. Mas você faria isso até com o Renato? Hein? Você faria isso até com o Renato? Com o Renato, não. Acho que o Renato, não. Não sei a situação dele. Ele jogou 70 e poucos minutos, 77. O Renato, eu acho que podia ficar de fora. Mas estou falando de outros que estão aí. Bidu, Roger, o próprio Yuri. Eu acho que eles precisam ir mais descansados. O jogo agora é esse da Libertadores. É muito difícil esse jogo. E tem que ganhar lá para continuar vivo, cheio de esperança e tudo. Eu acho que vai mudar um pouco. O América não tem sido feliz em casa, né? Acho que ganhou um jogo só, foi do Fortaleza 2-1. Então também está precisando reagir. Vem de uma classificação, e uma classificação que gerou uma brigaiada no vestiário, que segundo o Mancini nunca tinha participado de uma briga tão forte. A gente tem a entrevista do Mancini falando sobre isso. Ele falou que nunca tinha participado de algo tão forte no vestiário lá no intervalo. Mas enfim, pelo menos isso pode ter unido, né? No jogo deu resultado, que acabou o Juninho fazendo um gol e eles classificando no pênalti. Mas não é a América que vive uma boa situação. A gente sempre elogia o trabalho do Mancini. Teve melhor na época esse gol aí do Yuri. Bola de quem? Renato, né? Do Renato. É brincadeira, né, Djalma? Mas eu acho que essa bola ele precisa guardar para entregar lá contra o Independiente. Eu entendo que você está numa situação de início de brasileiro. A classificação do Corinthians é horrorosa ainda, porém, existe uma chance maior de vitória porque o Corinthians conseguiu 2 resultados num curto espaço de tempo, que é vencer o Fluminense e vencer o Atlético Mineiro. Um pela Copa do Brasil, outro pelo Brasileiro. Existia na equipe uma dificuldade de vitórias e ele venceu 2 equipes onde a vitória dele era improvável olhando para trás, a fase horrorosa. Então você tem ali um clima diferente no vestiário, de recuperação emocional de alguns jogadores importantes e eu vejo este Corinthians que enfrentou o Atlético o modelo para jogar contra o Del Valle. Então preservar ao máximo essa equipe para buscar nesse jogo uma possibilidade de classificação que se o Luxemburgo consegue essa classificação, gente, ele passou na Copa do Brasil, que parecia impossível, e se classifica na Libertadores, ele tem também, a gente está falando isso há um tempão, a oportunidade, eu falava isso com o Djalma antes do programa, a oportunidade do Luxemburgo voltar a ter a relevância que ele teve ao dirigir este Corinthians, ela é única. Para ele é importante também, não é só para o Corinthians, para ele é super importante. Então, ele vai
gerir a equipe da melhor maneira possível. E não é arrebentando os jogadores contra o América, porque tem um campeonato longo ainda pela frente, de pontos corridos, e levando o melhor time possível, o mais descansado possível, para uma decisão de Libertadores. E é isso que ele vai fazer. Para ele Depois descansa no período de seleção, arruma um time no período de seleção, trabalha tá logo ali. Não, e até porque pela dificuldade do jogo também, né? É um jogo que não vai ser fácil, é um jogo muito difícil para o Corinthians e decisivo. É um jogo decisivo. Você está falando do Del Valle. O do Del Valle, obviamente. O do América... Dá para vencer com um time misto? É óbvio que dá para vencer, é óbvio que é importante, né? Porque o negócio de falar que o brasileiro tem muitas rodadas, mas você tem que ganhar essa rodada para poder chegar lá na frente bem. Mas é uma coisa a longo prazo. E ali não, ganhou, tá dentro, perdeu, tá fora. Então tem que ir 100% para quinta-feira. E assim, aí é dentro do grupo, dentro do trabalho, ver quais são os jogadores, que às vezes também tem jogador que não precisa ser poupado. Sim, eu estou falando, o Bidu pode estar querendo jogar. Vamos, então, assim, quero ver jogar, dentro do grupo os que são mais importantes e os que necessitam esse descanso para chegar lá e dar o máximo, né? Porque o jogo lá é decisivo. O Corinthians, é isso que o Calçade falou. O que é o objetivo do Lucha, do Corinthians agora e tal? É essa Libertadores, classificar. Depois que virar para frente. Tem ganhar no Del Valle e ainda tem o jogo em casa, que também é decisivo, então, mesmo tem que ganhe. Poupar no outro também antes desse jogo. Eu não sei quem é o adversário. E a 2.500 metros. E os Corinthians e Cuiabá em casa. Eu acho que os próprios os próprios resultados fizeram com que o Corinthians criasse essa confiança. Porque se de repente perde para o Fluminense, vamos dar esse exemplo, né? Sim. Fala, opa, estamos na zona de rebaixamento, vamos poupar contra o América? Entendeu? Então, a própria situação, mas aí ele classifica falou na Copa do Brasil. Opa, ganhamos do Atlético Mineiro. Podemos ganhar do Del Valle. A tem uma confiança O altitude. Luxemburgo então, fala tudo isso na entrevista. Vamos esperar esse jogo para ver o que vamos fazer depois. Claro. Ele falou isso. E tem uma altitude aí, 2.500 metros, ela não é severa como La Paz, mas ela já começa a interferir. Sim. Então, tem que pensar, esse é outro ponto. Porque ele tem que tomar atitude, ele tem que ganhar o jogo, não é um jogo que ele vai lá para entrega a bola e os caras ficam tocando ele assistindo. Então, assim, a mobilização da equipe, ela é especial para esse confronto. Não é um mata-mata que você vai na casa do adversário, traga a bola para ele e fala assim, vou resolver em casa. Ele tem que resolver lá. E o adversário sabe muito bem disso. E pode também, estrategicamente, se organizar em função da necessidade do Corinthians. Então, tudo conduz para... Ele tem o dever de preservar o jogador para essa final que ele tem, que é a Libertadores da América. E o clube sabe muito bem disso, Dani, porque também é uma diferença de grana brutal, em todos os sentidos. Você vai para as oitavas, se ele passar, ele tem um jogo em casa que a renda é gigante, ele tem mais grana da Sul-Americana, de repente o sorteio dá tudo certo, o time mudou a fase e ele vai para umas quartas. Então ele tem que acreditar nisso. Depois do que aconteceu contra o Atlético, que era... Quem que apostaria? Difícil. Tá difícil de apostar, não tá? Não? Tava difícil, né? Depois eu até que aconteceu... que o Corinthians passaria, mas acho que na fé. Na fé, não nasci na convicção, né? E porque a aposta era café com leite. Deu pra valer, ela ia pensar. Era só na brincadeirinha, era o Banco Imobiliário, o dinheiro do Banco Imobiliário. Se o Corinthians empatar os próximos 2 jogos do Brasileiro com o América, e mesmo com o Cuiabá em casa, poupando, porque eu acho que tem que poupar de novo para enfrentar o Liverpool, mesmo sendo em casa, o Corinthians vai a 10 pontos. Se tudo der errado, vai namorar de novo com a zona de rebaixamento. Porque tem muito time, tem time com 4, com 5, com 6, com 7. Sim. Mas a Libertadores é só lá em agosto. Aí você vai respirar. Oitava é só em agosto. Então, você vai respirar para frente. Aí você vai ter uma semana de treino, aí você vai se entregar a isso e esperar o julho, o sorteio, já vai saber quem que vai pegar no início de julho na Copa do Brasil. Então, assim, cara... Não, eu acho que tem que poupar e tem que ir com 100% do gás para esse jogo. Eu acho que ainda tem um outro ponto, sabia? Porque a gente fica falando em time misto. Se o Corinthians consegue essa vitória com um time misto em algum desses 2 jogos, a gente foca muito nas vitórias, né? Venceu o Fluminense, venceu o Atlético. O Corinthians fez um bom jogo com o Flamengo, quando perde no final, com um gol do Léo Pereira. O Corinthians empatou com o Argentino Júnior, que já é uma mudança. Então, eu acho que se ele consegue uma vitória agora com um time misto,
misto é quase que uma coroação dessa evolução, é uma coroação de tudo que o Luxemburgo tentou e mudou esquema, e mudou jogador. É de falar, não, agora eu consegui pelo menos passar uma ideia para essa equipe, João. E vai ser o primeiro jogo, assim, vamos dizer, entre aspas, né, assim, que o Corinthians vai entrar um pouco tranquilo, né? Menos pressionado. Porque todo jogo era... Se perder, acontece isso. Se perder, todos esses jogos, era corda no pescoço. E agora não. 2 vitórias, rendimento também, né? Porque não são só as vitórias. O time rendendo, o time jogando bem. Então, acho que para quinta-feira vai voltar a pressão. Mas esse jogo do final de semana... é quinta ou quarta? Acho que é quarta-feira. E tem uma evolução aí, né? Quarta-feira. Que ao dizer que o Corinthians vai com time misto é porque você reconhece que tem um time titular. O que já é um ponto positivo. O que já é um ganho, porque não existia time titular. Né? E eu acho que o Luxemburgo fez um trabalho que a diretoria não foi capaz de fazer, e isso é preocupante. Ele fez um trabalho de diretor de futebol. Esse aqui não você vai para o Zenit? Vai agora porque a cabeça do Duqueiroz estava lá. Balbuena, não vamos ficar com você, se você se machuca no treino, você tem que fazer um contrato por mais um ano e tal. Balbuena não vai ficar. Júnior Moraes, que agora entrou na Justiça. Pois é, rapaz, entrou na Justiça. Também não vai ficar. Ele fez um trabalho que já deveria ter sido feito há muito tempo. E se não é o Luxemburgo, eu acredito que esses caras iam ficar lá. Porque eles representam uma parcela considerável da folha de pagamento. E você precisa substituir aqueles que chega uma hora que não dá. Aqueles que não estão rendendo por outros que possam vir e render. Só que você não tem fábrica de grana. É aquele dinheiro, você abre a vaga deste salário e preenche com outro jogador. Então ele fez um trabalho de diretoria de futebol. Sim. E principalmente no dia que sai lá e vai conversar com a torcida. Falou assim, o único que pode sair aqui sou eu. A diretoria sair, apanha, se o jogador sair é xingado. Ele foi, né? Tem 200 anos de janela. Falou assim, deixa comigo. Ou seja... E ele está conseguindo. Então, você tem que analisar... Eu gosto de analisar o trabalho. Quando ele diz que ele inventou tudo no futebol, eu não gosto. O papo de que eu inventei tudo não cola. Mas também para quem diz que ele desaprendeu ou parou no tempo e não sabe mais nada, também não gosto. Mas ele assim, está né? fazendo... Neste Corinthians, ele conseguiu fazer e sair de uma fase muito difícil, que era difícil até de administrar treinamento, porque quando a confiança vai embora, né, Djalma? Até no treinamento ela desaparece. Sim. E os relatos da comissão técnica eram esses. Até para dar o treinamento a coisa está difícil. E hoje, imagina o treinamento agora, sexta-feira como é que foi? É outro clima, tem faculdade de vestiário, Calçade. Tem faculdade aí... É quase uma pós-graduação pelo tempo, né? Já passou da faculdade. Ó, você tinha falado do Mancini, a gente vai fazer o intervalo, mas só para não ficar...